Olá você, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live. Boa noite. Deus abençoe a tua vida. Como vai você? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de live. Quarta-feira é dia de falar com Deus também, né? Como todos os dias. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdão. Será que nós aprendemos a perdoar? Será que nós agimos corretamente quando somos ofendidos por alguma pessoa? Você já foi ofendido bastante? Você sofreu com essa ofensa e esta marca ficou no teu coração? Então hoje, Bispa Carla, nós vamos ter essa conversa sobre o perdão, aproveitando e pedindo para que você possa compartilhe esta live com algum amigo, com seus colegas. Abra uma sala, vamos compartilhar. Falar de perdão é muito bom e tem muitas pessoas que precisam ouvir sobre esse tema, Bispa Carla. Sim, falar de perdão é falar de libertação, falar de perdão é falar de saúde espiritual, falar de perdão é falar de graça, da graça de Deus, falar de perdão é falar de crescimento espiritual. Perdão é um dos aspectos bíblicos importantíssimos. Por isso que hoje a gente vai falar aqui nessa live, isso serve para todos nós. Com certeza no exercício da tua caminhada tem situações de maior ou menor proporção que nos colocam frente a frente com essa realidade bíblica do perdão, que é tão ampla, né? Sim, com certeza. Eu vou deixar um versículo já aqui de entrada, para que nós possamos entender uma coisa importante acerca do perdão. No livro de João, 1 de João 1,9, João diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, lembrando que a falta de perdão é um pecado. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, porque Ele é fiel para nos perdoar. E nós também temos que aprender a perdoar. Nós também, porque nós somos parecidos com Deus. Assim como Deus nos perdoa as nossas faltas, as nossas ofensas, nós também temos que perdoar aos nossos irmãos, seja o irmão carnal, seja da nossa família, da igreja, seja qualquer pessoa. Eu vou falar muito sobre isso aqui hoje junto com a Bispa, e uma das coisas que muito me chamou a atenção é que muitas pessoas não sabem que o amor não é dom, que o perdão também não é dom, é mandamento. Deus nos manda amar e nos manda perdoar. Então, pense que se você não está perdoando, você está quebrando esse mandamento do Senhor. Sim, perdão não é um sentimento. Se eu estou com vontade, ou se eu estou me sentindo feliz, ou se eu estou me sentindo bem, então eu estou disposto a perdoar. Perdão, o amor e o perdão nessa mesma linha é uma decisão intencional. É um mandamento e, portanto, é um imperativo, é uma decisão. Então a gente perdoa mesmo se o sentimento diga não. E uma vez que a gente faça isso, isso nos faz bem, isso liberta, isso restaura. Então nem sempre há essa sincronia do que o nosso sentimento gostaria com aquilo que biblicamente é necessário de nós fazermos, mas Deus sabe o que é bom para nós. Sim. Uma coisa importante, eu vou pedir para você colocar aí, de repente você está vendo essa live, já aconteceu alguma coisa com você? Alguém te ofendeu, você ficou ferido, ou até você feriu alguém. E já começaram aqui, Bispa, uma pessoa colocou aqui que ela está sofrendo até hoje com palavras muito fortes que machucaram muito e ela não consegue esquecer. Né? Então, a falta de perdão, ou melhor, a ofensa, ela traz consigo, às vezes, essa mancha que fica no nosso coração, que fica na nossa vida
E por vezes nós não conseguimos perdoar. Mas, como agora há pouco eu falei, e a pastora Elaine colocou aqui, que o perdão é libertador. Sim. Na verdade, quando você perdoa, é isso mesmo, pastora Elaine, você é liberto. Sim, sim. Então, em que cenário nós estamos entrando? Nós estamos entrando nesse cenário do perdão vertical e do perdão horizontal. O perdão vertical é do Senhor para conosco, né? E o quanto nós nos sentimos amados e perdoados por Ele, porque vale lembra quando Pedro pecou, negou Jesus 3 vezes, depois Deus o perdoa, naquele perdão vertical, porque Deus é um Deus de graça, mas Pedro se sentia muito culpado. Ele não conseguia se sentir livre, ele sentia que ele tinha errado. E quantas pessoas estão presas porque não conseguem receber esse perdão vertical de Deus, né? Não conseguem se perdoar porque às vezes fizeram alguma coisa que não foi legal na sua vida, não conseguem se desvencilhar do passado, continuam massacrados pela culpa e o inimigo se aproveita disso. É bom lembrar que o inimigo vai se aproveitar de situações, né? Então tem o perdão vertical da nossa relação com Deus, se nós recebemos esse perdão, sentimos ele e vivemos de acordo com isso, e o perdão horizontal, que é o nosso com as pessoas, é o das relações humanas, né? Então, qual é o nosso parâmetro para nós vivermos esse perdão horizontal? É o parâmetro de Deus para conosco. Se Ele nos perdoou, se Ele nos amou, por que nós também não seguimos esse mesmo exemplo nas relações que nos tocam no nosso dia a dia? Vamos nos inspirar no exemplo máximo de perdão. Nós não merecíamos a graça, todos nós tínhamos pecado, não havia o que fazer nesse sentido, mas houve um Deus de graça que nos amou e nos perdoou. Isso vai ser o nosso estilo de vida, né? Sim, com certeza. E a importância de nós falarmos desse assunto, Bispa Carla, porque você acabou de falar um versículo, inclusive é Romanos 3:23, todos pecaram, estávamos destituídos da glória de Deus e hoje fomos resgatados, fomos regenerados, justificados e santificados no Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele olhou para o homem e deu uma segunda oportunidade. E hoje, com o perdão do nosso pecado, nós alcançamos esse padrão bíblico de ser chamado Filho de Deus, justificados por Ele. E nós temos que aprender algumas coisas. Eu quero ler Mateus 6,14. O que eu Jesus... estava aí. Então vamos lá. Estava aí, não, pode ler. Estava exatamente em Mateus. Diz assim, porque se perdoardes os homens e suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, o perdão horizontal nos leva ao perdão vertical. Isso. Olha que interessante. Então, quando eu perdoo o meu irmão, Deus também me perdoa. Então, o que nós estamos entendendo aqui? Será que quando eu não perdoo, Deus também não vai me perdoar? Temos que tomar cuidado, porque, de fato, Jesus está dizendo, se você perdoar os homens e as suas ofensas, e o vosso Pai vos perdoará. E o versículo 15 responde isso que você colocou. Porém, se não perdoarem aos outros as suas ofensas, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, sim, a resposta está aqui. Se nós não perdoarmos, fica difícil, né? Lógico que Deus é um Deus de graça, mas Ele vai vivendo, observando como é que nós temos fluído. Então vale a pena perdoar, né? Talvez para você que tem algumas pessoas que estão aí nessa live, que estão mais sobrecarregadas com a culpa, ou estão mais sobrecarregadas com a mágoa, com o ressentimento, e estão se perguntando, vale a pena perdoar? Porque talvez você perdeu algo, com uma traição, com alguma situação, e a única coisa que você sente que você tem é a mágoa. Olha só que maluco isso, mas é exatamente isso, né? Você talvez não tem mais a pessoa, você não tem mais aquela situação que você vivia, você perdeu por conta de algo que aconteceu errado, da pessoa que fez isso para com você, quem sabe, e agora então a única coisa que você se apoia e tem no teu entender é a mágoa,
para alguns uma vingança, de ficar massacrando o pensamento, de não dar o perdão para a pessoa. É como se você estivesse talvez se vingando, né? Por isso que já cabe aqui nós falarmos de alguns louvores que instigam esse tipo de comportamento, se a gente não tomar cuidado, né? Um comportamento vingativo, um comportamento de vitimismo, né? Do cristão. Olha só, quem fez isso com você no louvor, né? Vai ver o que vai acontecer com ele também. Então, olha só o que está, às vezes, por trás, né? De um louvor que seja, muitas vezes alimenta um hedonismo, ou uma pessoa ela continuar do mesmo jeito, com o coração magoado, com o coração ressentido. Então, não tem poder de cura. A gente precisa de louvores, de palavra que ensinem as pessoas a perdoarem, a deixarem o coração leve, sem vingança. Esse é o verdadeiro evangelho, né? Sim, sim. Eu acho que o problema do perdão, da falta de perdão, de você não conseguir perdoar uma ofensa, passa por alguns estigmas acerca do perdão. Por exemplo, as pessoas pensam que quem perdoa deve esquecer, como a irmã acabou de falar aqui que ela não esquece. O problema não é esse. O problema não é esquecer. Quem perdoa não esquece, porque eu não consigo deletar da minha mente o que foi feito. Mas nós nos libertamos daquela ofensa quando nós falamos assim: eu vou liberar o meu coração, eu vou liberar a minha alma, porque isso apegado em mim vai me fazer mal, vai me deixar doente, porque já foi comprovado, inclusive um amigo meu que é pedagogo, ele já pregou na nossa igreja e ele falou que já foi comprovado que quem não perdoa adoece. Então, imagine uma pessoa que deve estar doente aí há 30, 40 anos porque não liberou, quem sabe, um ex-namorado do seu coração, ou algo que lhe fizeram ainda na adolescência. E nós precisamos, então, aprender a liberar, Bispa Carla, o nosso coração. E como fazer isso, né? Como chegar a esse ponto de aprender a perdoar? Como? Sim, eu acho que você levanta um ponto fundamental para nós. Quem mais sofre é quem carrega a dor. Quem mais sofre é a pessoa que não conseguiu perdoar ainda essa situação. Então cuide-se, deixe Deus liberar o teu coração, porque você vai ganhar com isso também, entende? Você vai ser beneficiado. Então, como dizem, né, que o ressentimento e a mágoa de quem não consegue liberar um perdão é o mesmo que você tomar veneno todo dia, esperando que quem te magoou venha morrer. Mas é você que está sendo envenenado todo dia, não é a pessoa. Então você não está atingindo ninguém. Pelo contrário, você está se atingindo. Acho que essa conscientização também é muito importante, né? Muitos vão sofrendo com a falta de perdão. O dano maior é em quem está ferido. O dano maior fica para quem está ferido. E olha, cuidado, querido, sabe por quê? Porque como se não bastasse o sofrimento que você já passou, você está trazendo um novo sofrimento, que vem por intermédio dessa mágoa, que vem por esse ressentimento cristalizado. Então Deus é bom porque Ele quer tirar todo esse mal-estar advindo do ressentimento. O apóstolo falava aqui, eu já vi, é lógico que a gente não pode generalizar, porque senão a gente estaria relativizando algo que é muito mais complexo. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem muitas pessoas que têm câncer ou algumas enfermidades físicas importantíssimas, e a ciência vai estudando, né? Tem aspectos genéticos, tem aspectos biológicos, mas se a gente observar, também tem sim aspectos da alma, da falta de perdão. Eu me lembro de conversar com uma moça que teve câncer e nódulos por muitas partes do seu corpo, e quando eu fui conversando na história dela, ela ia trazendo uma história de muita mágoa, uma história de muito ressentimento em que não se falou, em que não se liberou o coração, e o corpo sofre. Eu não estou querendo ser aqui uma pessoa leiga falando de uma coisa tão simploriamente, não, né? Não vai levar para aí de uma maneira tão simplória, né? Mas não tem como desconsiderar que muitos adoecem e ficam vítimas de uma doença espiritual e emocional pela falta de perdão. Sim, sim.
E isso é ruim, né, nessa sociedade que nós estamos vivendo hoje. E esse tema, Bispa, eu estava pensando, eu senti muito em falar desse tema, por quê? Porque é um tema, se nós pararmos para pensar, ele é pouco abordado na cristandade. Sim. É Tanto é que tem poucos abordado. louvores, a gente Exatamente. quase não achou louvores aqui para abrir a live. E uma das coisas que eu aprendo é o seguinte, existe algum processo, existe alguns passos para nós aprendermos a perdoar. E a primeira coisa que nós precisamos aprender para perdoar é que nós precisamos reconhecer que nós fomos feridos. Sim. E que nós precisamos tratar essa ferida, porque essa ferida não sai em um dia, às vezes não sai em dois, Sim. às vezes demora um pouco, porque ainda está o luto ali, né? Vamos dizer, até elaborar isso. Sim. Então eu entendo que nós fomos feridos. Então quem foi ferido, no caso, ele doeu, a ferida está ali, está doendo. Então o que ele precisa fazer? Não ficar alimentando esse sentimento negativo, né? Pelo menos eu penso assim, e escolher esse primeiro passo de entender que você realmente foi ferido mesmo. Sim, porque tem aí a tentação de um sentimento de autocomiseração, de novo, a única coisa que você tem. Então, às vezes a pessoa sente dificuldade de detectar que ela precisa perdoar porque ela acha que toda a culpa está em quem fez aquele dano com ela. E ela quer que toda a culpa fique depositada no outro, né? Pelo menos a única coisa que parece que ela tem. Mas, para além da culpa, tem sim uma situação de detectar que nós precisamos também perdoar, sim, que tem algo que cabe a nós, que tem algo que não está legal com o nosso coração. Isso não é peso, isso não é fardo, isso pode ser muito bom e muito libertador para cada um de nós, né? Então a gente interrompe o fluxo da graça quando nós não liberamos o perdão. Pensa, a corrente da graça, que é um rio que flui através de nós, quer fluir, quer jorrar. Isso só acontece quando tem o amor, quando tem o perdão e assim por diante. Mas quando tem liberalidade no coração para dar. Agora, quando tem ganância, ou sei lá, estou dando aqui alguns exemplos, né? Quando tem falta de perdão, é como se o ciclo da graça fosse obstruído. Sim, né? Sim. E é interessante que... E Deus quer trabalhar, né? Isso, exatamente, porque entender que esta graça está sobre nós e nós não podemos de maneira alguma, pela sua bondade do Senhor, pela justiça de Deus, assim como Ele nos perdoou, nós temos que lutar para perdoar. Deixa eu falar algo interessante, vale a pena, né? Porque a ferida está. Vai, um exemplo, você foi ferido, ofendido, não sei quanto tempo atrás, mas se você não iniciar o processo do perdão, ele não vai acontecer. O primeiro passo é esse, reconheça que você foi ferido. Segundo, você precisa fazer uma outra coisa, você precisa querer perdoar. Porque uma vez eu ouvi uma frase assim, querer perdoar significa que você já perdoou. Que interessante. Já tem uma motivação e Deus está olhando para ela. Assim como tudo de ruim começa no coração e depois vem a boca que vai falar coisas que não devem, por outro lado, um bom propósito que já está nascendo num querer do coração, isso já está também sendo visto, né? Vale a pena criar ocasião para perdoar. Isso, e você está vale a pena, né? E tentar colocar a vontade em ação. Isso. O querer em ação. É interessante isso, porque o que é colocar o querer em ação nessa perspectiva? É você cavar um encontro com a pessoa que você quer conversar e liberar o teu coração, mas aqui cabe nós falarmos não se auto-boicote, porque uma série de pessoas vão, já que não estão querendo tanto perdoar, vão se boicotar, tá vendo? Ó, deu errado de novo, o fulano não quer. Então crie situações, mas favoreça essas situações, né? Não se auto-boicote, que o perdão possa se efetivar. Então ele nasce no coração, a ação é criada, você fala com a pessoa, enfim, e o perdão se efetiva. O ciclo de perdão segue no seu curso total. Agora eu fico pensando que isso que você colocou, né? Ou seja, o que vocês acham? O tempo resolve? O tempo Às vezes resolve? eu acho que tem que esperar um pouco, né? Tem que esperar, o tempo até ajuda, mas o tempo sozinho
não traz perdão. Não traz. Né? Então, engana-se quem pensa que o remédio para as feridas da alma, do ressentimento e da mágoa é o tempo. Ah, deixa o tempo passar que o meu coração vai ficar tranquilo e limpo. O tempo pode até ajudar um pouco, mas o remédio efetivo é o perdão. E ele precisa ser dado não esperando só, ele precisa ter uma atitude de ousadia. Uma coisa importante dentro desse processo do perdão é fazer uma coisa muito interessante, orar pela pessoa que te ofendeu. Ao invés de ficarmos com um sentimento negativo ou até de vingança, orar por essa pessoa e falar: Deus, que o Senhor abençoe, que ele esteja diante de ti, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. E também, como a bispa falou agora há pouco, não fazer aquela oração, né? Porque às vezes tem uns cristãos que oram: Senhor, pune ele, Senhor. A mesma coisa do louvor, né? Senhor, um dia ele vai vir me ver lá em cima e ele vai ficar humilhado. Irmãos, isso não pertence a você. Até porque a Bíblia diz: se tem uma coisa que não pertence a nós, é a vingança. Então, é melhor orar pela pessoa e falar: Senhor, que a tua mente, o seu coração, essa pessoa que me ofendeu, o Senhor trabalhe na vida dele. É melhor fazer assim, Bispa Carla. Deixar Deus agir, né? Então o perdão começa quando a mágoa se transforma em oração. A gente até postava essa frase hoje. Então, quando que começa o perdão? Quando a mágoa já começa a se transformar em oração, e esse tipo de oração que você colocou agora, não é uma oração ressentida, como se fosse até uma oração contrária, né? Para que Deus puna a pessoa. Não, nem um louvor nessa perspectiva, mas uma oração de abrir o coração. É como Ana, né? Que estava muito magoada com Penina, por conta de toda aquela situação dela não ter filho, mas a oração, a gente não vê na oração de Ana, ela pedindo o mal de Penina, ela abre o coração, e ali já começa uma atitude de perdão dela para com Penina, e ao mesmo tempo aquilo já começa, a mágoa começou a ser levada em oração. Esse é um dos primeiros passos para Deus liberar o coração do ressentimento, né? É uma coisa importante lembrar que dentro desse processo, às vezes acontece uma coisa: essa pessoa tem dificuldade de perdoar porque talvez ela mesma não consiga perdoar a si mesma. E quem não consegue perdoar a si mesmo, ele não consegue perdoar o outro. Então, dentro desse processo, é muito importante lembrarmos disso, reconhecer talvez essa fraqueza, né, essa limitação de não conseguir perdoar a nós mesmos, porque quantas coisas você fez a você mesmo e você fala: meu, o que eu fiz? E parece que nós não conseguimos, então, dar passos para chegar lá justamente por causa disso. Sim. Eu fico pensando, queridos, como o perdão é remédio. Boa. O perdão é remédio. Você está querendo um remédio para uma anestesia? Não. O perdão é um remédio importante, né? E as pessoas às vezes buscam em tantas coisas, né? Por exemplo, apaziguar o sofrimento com excesso de comida, apaziguar a dor não saindo da cama e só dormindo. Enfim, há muitas formas, né, paliativas de aplacar uma angústia, de aplacar um sofrimento. Mas o perdão para alguns dói. Mas esse tipo de ato é o ato de uma decisão, de uma escolha. E por mais que pareça doer, porque a pessoa quebra um orgulho, e o orgulho compete com o perdão. Sim. De um lado, a pessoa orgulhosa, ela está olhando para ela, para a dor dela, ela não dá o braço a torcer. Então isso compete com o perdão, porque o perdão é olhar para o outro, né? O perdão é abnegar de você e fazer o que é importante. Então tira o foco de você. Sim. Não é nada hedonista o perdão. O perdão não tem nada de hedonismo, né? Ele realmente é você abnegar do que às vezes você quer em prol de um bem comum, em prol do projeto de Deus. Então ele é pensando no outro, sim, e portanto o perdão ele traz uma libertação e ele é um ingrediente então que traz saúde, né? E ele aplaca essa doença interior da mágoa, do ressentimento. Ele é remédio, o perdão, né? A Rose falou uma coisa interessante aqui, que quando nós perdoamos, nós estamos também liberando a vida do outro,
Também a Adelina colocou aqui, precisamos começar tudo por nós, né, para que haja perdão. A Simone falou que é muito difícil perdoar, não é fácil, porém é necessário para que a gente possa viver melhor. E também a Francisca acaba dando um depoimento aqui, que há 2 semanas atrás ela pediu perdão para a irmã e para o sobrinho. Que coisa boa, né? Ela conseguiu perdoar. E isso é muito importante para nós. Chegamos a esse ponto. E aí, Bispa? O ponto de você ir pedir perdão para a pessoa que você ofendeu. Sim. Você sabe que domingo eu estava ministrando sobre os gigantes da carne e a ira, e um dos ingredientes para vencer a ira, aquele nervosismo momentâneo, é o amor e o perdão. Na hora ali, quando você começa a ter, tem coisas que estão te irritando, tem coisas que estão te tirando do sério. Quando você começa num contraponto a isso, no teu dia a dia, exercer atitudes de amor, de perdão, isso vai aplacando a irritação e o nervosismo. Então, perdão é saúde. Né? Então, de maneira prática, eu acredito que ter isso no coração, é querer já começar a orar. Já comece nos bastidores a orar pela pessoa, para que Deus toque no coração, para que o Senhor prepare uma situação, para que tenha um encontro, como Esaú com Jacó. Exatamente. Eu acho que Jacó, depois vocês leiam, né? Porque Jacó, ele estava vivendo uma vida muito boa. Deus tinha restaurado, mas faltava algo. Faltava, depois fala de José. Faltava o reencontro de perdão com Esaú, porque ele tinha sido enganador com o irmão, e aí ele não conseguia ter uma vida saudável, ele não conseguia ter uma vida em bem-estar, Jacó, porque tinha aquela pendência da mágoa, tinha aquela pendência na relação com o irmão, e aí Deus prepara um encontro. Então vai orando, vai colocando o teu coração, queira e peça para Deus te ajudar a encontrar uma situação, ou você também em Deus crie uma oportunidade, como Jacó criou aquela oportunidade, né? Sim, com sim. Esaú, e foi bom o encontro deles, houve perdão, houve reconciliação. Exatamente. Isso precisa acontecer, né? Ainda mais quando é alguém da família, como José e os seus irmãos, naquele encontro. Tremendo. Um encontro tremendo, essa história de José. Em Gênesis 37, a gente né? percebe que inicialmente dizendo, José, ele parecia que queria se vingar, né? Ele falou, olha o que eles fizeram comigo. Mas depois ele mesmo disse, se eu não tivesse sido vendido, hoje eu não iria sustentar a minha casa. Então, até nessas circunstâncias todas, nós não entendemos o trabalhar de Deus. E é aí que nós precisamos ir por esse caminho do perdão. E achou, Bispa Carla? E eu acho que, na verdade, eu estou procurando aqui Gênesis 41, você sabe que eu sonhei com isso. Eu falei, eu preciso falar na live sobre a questão de José. Ainda bem que foi lembrado agora, porque estava ali o Senhor falando comigo, no sentido de que, qual foi o nome dos filhos de José? Efraim, Manassés. Ele só pôde ter a prosperidade como fruto do nome de um dos filhos depois que ele teve o primeiro, que representa o nome de perdão. Exatamente. Então a gente só pode conquistar coisas da nossa vida, e José conquistou nos filhos, a família, o nome de prosperidade, inclusive como governador, depois que ele teve o primeiro filho, que representa perdão. Se a gente não consegue perdoar, nossa vida fica travada, né? Eu creio, a gente libera a vida do outro, como a Rose falou, mas a gente libera a nossa própria vida também, né? Sim. Você fica com paz no teu coração, você não fica oprimido, porque a opressão vem por falta de perdão, que é aquelas setas na mente, aquele aprisionamento espiritual. Então, perdão, mais uma vez, é saúde. Você achou o trecho de José? Acho que está aqui em Gênesis, vai tocando, eu vou tentar achar aqui. Eu queria achar o versículo exato, né? Enfim, José, ele tinha muitos motivos para poder ter se magoado muito com os irmãos que o venderam, né, para o Egito. Ele poderia ter sofrido muito, mas ele não alimentou a mágoa. Eu acho que aqui é um ponto importante. Cuidado para não alimentar a mágoa. Bispa, o que é alimentar a mágoa? Ficar pensando sobre ela, como a pessoa te infringiu, ficar retomando o passado,
aquela, né, mastigando aquele pensamento. Isso vai cronificando a mágoa, mais do que ela já está. Eu gosto daquele exemplo que faz o contraponto entre cicatriz e ferida. É diferente a cicatriz da ferida, né? Quando a pessoa perdoa, fica uma cicatriz. Você tem cicatriz? Aí eu tenho uma no joelho, por exemplo, de muitas quedas de bicicleta, quando eu andava, quando eu era criança, né? Ficou e sempre no mesmo lugar, tem uma pequena cicatriz no joelho. Resolvido, né? O perdão é isso. Você liberou a pessoa, ficou só uma cicatriz. Você até lembra, mas a tua vida você toca ela. Agora a ferida não. Quando a pessoa não liberou o perdão, ferida, quando você toca, tá sempre aberta. Basta uma lembrança, basta alguma coisa acontecer. Você ouviu uma notícia na internet de uma foto da pessoa, para uma pessoa que foi traída, por exemplo, que de novo esmaga aquela ferida, abre, sangra de novo. Então o perdão dado permite que fique simplesmente uma cicatriz, um registro que ficou na vida de algo que aconteceu, mas toca o barco. A vida da pessoa flui, né? Então cicatriz sim, ferida não. E José liberou perdão. Tinha uma cicatriz? Até tinha, mas não tinha uma ferida aberta. Não. E a gente não pode ficar com feridas abertas. O perdão fecha a ferida. Sim. Muito bem fechada, né? A ponto de cicatrizar. Exatamente. Capítulo 45, Bispa. De Gênesis, né? Onde a gente vê José e os seus irmãos. E é o momento que José perdoa os seus irmãos. E é o momento do choro, né? Um choro de libertação. Sabe que esse choro libertou José. Porque ele estava há muitos anos já com isso em mente, esperando o dia do encontro que ele teria com seus irmãos. E nesse momento, o versículo 14, Bispa, pode ler? O choro extravagante de José, que todo o reinado ouviu, né? Diz assim, versículo 14, lançou-se ao pescoço de Benjamim, o seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Olha isso, como se estivesse lavando a alma diante dos seus irmãos. Que cena linda de reconciliação, que cena linda, né? E é mais bonito porque também é a família, né? Porque se fosse uma outra pessoa que te ofendeu, porque já aconteceu isso comigo. Uma vez uma pessoa me ofendeu e eu não conhecia muita pessoa, eu fui embora, eu perdoei rapidinho, nunca mais lembrei. Mas quando se trata da família, né, que é a coisa da convivência, talvez fique mais difícil. Assim como dizem, né, dizem não, e é verdade, que a inveja ela é mais nutrida de uma maneira ruim com as pessoas que mais convivem, sim, então onde tem mais competição. E assim como o perdão também, ele parece que machuca mais com pessoas que você estima, com pessoas que fazem parte do teu convívio. Você sabe que uma vez, eu me lembro, você recebeu uma revelação muito interessante numa rede apostólica, né? Por uma situação que tinha de batalha, isso há muitos anos. E eu me lembro que aquilo me chamou muito a atenção, né? E aquele apóstolo da rede apostólica falou, olha, para você, lembra? Olha, nós estamos orando, eu com a minha equipe de intercessão, porque o inimigo ia tentar lutar contra algo no teu coração. Sim, eu sei que tinha uma situação eminente, né, de batalha no campo emocional, que poderia ter afligido o teu coração pela questão da mágoa e ressentimento. Porque às vezes tem situações potenciais na nossa vida que podem fazer emergir uma mágoa. Com certeza, a gente convive diariamente. Tem situações que se a gente não tomar cuidado, isso pode se cristalizar como uma grande mágoa, se a gente não souber administrar bem o nosso coração. Mas Deus quer cuidar de nós. Essa revelação foi um cuidado, e é verdade, porque do coração procedem as saídas da vida. E um coração ressentido e magoado, a pessoa não vai conseguir fazer nada. Ela só vai pensar nisso, né? Ela vai ficar com raiva, ela não vai conseguir pensar em outros projetos. Então cuide do teu coração. Cuide para que uma raiz de amargura não se instale pela falta de perdão, né? Trabalhe intencionalmente, é um trabalhe intencionalmente para Deus liberar o teu coração, porque a mágoa é uma raiz profética maligna para que o inimigo aprisione a pessoa. Não deixe chegar a esse ponto, queridos, entenda bem isso que Deus está falando conosco. Sim, né? Um ponto importante que eu falei logo no começo,
perdoar não é esquecer. Até porque eu não tenho amnésia, né? Eu vou me lembrar. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Entendeu? Você vai lembrar, mas não vai sentir dor. Porque você perdoou. Você lembra, fala, meu, já foi isso, já liberei do meu coração. E Bispa Carla, vamos ser sinceros, quem não perdoa é que sofre. Porque o outro que te ofendeu, ele já foi embora. Ele nem lembra mais que te ofendeu. E você fica sofrendo, se remoendo. Então, libere o seu coração. Fale, Senhor, eu preciso, eu necessito perdoar. Eu não posso mais continuar assim. E se for possível, porque tem uma outra parte do perdão também, que às vezes você perdoou a pessoa, liberou do seu coração, mas você não tem a necessidade de conviver mais com a pessoa. Porque, primeiro, que ela não é da sua família. Você não tem, a Bíblia não dá a obrigação de você conviver com a pessoa de novo. A Bíblia diz que você tem que te perdoar. Mas você não é obrigado a conviver mais com a pessoa. De repente você fala, olha, cada um seguiu o seu caminho, eu já perdoei, que Deus te abençoe e amém. Sim. Até porque amigos eu escolho quem são os meus amigos, né? Infelizmente, ou felizmente. E assim, dessa maneira, nós temos que aprender que a coisa mais importante é não ficar a ferida da ofensa. Ela tem que ir embora. Ela precisa ser curada, a palavra correta, né? Sim, sim. Então, você falou de dicas, estratégias para não deixar a mágoa se cristalizar. Então, para você que está precisando liberar o perdão para uma pessoa, não adianta você se ajudar e na contrapartida você se prejudicar. Não adianta você orar, ter planejado o encontro de Jacó com Esaú, né? Para Deus consumar. Depois você vai ter que administrar ainda o teu coração. Ou ao longo desse percurso você vai ter que administrar o teu coração, por exemplo, não ficar se expondo na internet a ver coisas e notícias que te fazem lembrar daquela mágoa, do que a pessoa fez, quem sabe. Então proteja-se de ficar vendo, de ficar ouvindo, né? As pessoas que gostam sempre de ficar falando, olha, fulano, lembra o que ele fez? Então, eu vi isso, né? Então tudo isso que você está ouvindo e vendo, se proteja disso, porque isso só está te prejudicando. Você está num processo de cura ainda, não é instantâneo, depois ainda continua o coração que está em processo de perdão, e aquilo que você fez para se ajudar, agora de novo você está trazendo coisas que se vê, que se ouve, que prejudicam esse processo de perdão. Porque ainda que seja instantâneo o encontro de Jacó com Esaú, o processo continua. O processo de cura, o processo de restauração. Sim, sim. Né? Muito bem, Bispo. Eu acredito nisso. Interessante. Tem uma frase que diz assim, a frase: perdoar não é esquecer, porque isso seria amnésia. Perdoar é se lembrar, sem se ferir, sem sofrer, e é isto que é a cura. Então... É a cicatriz. A cicatriz, exatamente. Não é uma ferida. Não é uma ferida. Então, porque houve um perdão, né? Sim, sim. Eu acredito. Você sabe que tem um versículo em 2 Coríntios, também no capítulo 2, versículo 10 e 11, que Deus nos dá um alerta. Cuidado para que o inimigo não tire vantagem de vós. Será que o inimigo está tirando vantagem na vida de muitas pessoas, né? Quando a pessoa não libera o perdão e o coração está aumentando em termos de ressentimento, o inimigo vai tirando vantagem disso. Ele tira vantagem de um coração magoado, ele se aproveita disso. Aquela parábola de Mateus 18:34 fala daqueles que não perdoaram a dívida dos servos, né? E o Senhor critica isso, dizendo, ele se indigna, dizendo, olha, vocês vão ser entregues ao torturador, aos verdugos, né? Os demônios vão oprimir por você não ter perdoado a dívida, sendo que Deus perdoou a nossa, né? Sim, sim. E tem algumas outras pessoas se manifestando aqui. A Tânia falando verdade, apóstolo, é verdade. Temos aí a Alessandra, glória a Deus por isso. A Lídias diz que tem que guardar o coração, no sentido de proteger o coração. Também a Elaine falando sobre guardar o coração. É muito importante isso. A gente tem que demonstrar aí que o nosso coração não pode ser roubado, né? Sim, sim, exatamente. Então jogue fora essa mágoa,
perdoe, queridos, vale a pena, é intencional para se libertar da âncora da tristeza. Tem uma âncora, né, que quer te prender numa tristeza, numa amargura. Mas Deus quer que o teu barco ande, não fique preso nessa âncora da tristeza. O que faz o barco andar? O perdão. Ele faz a vida da pessoa fluir, e o fluir vai te fazer bem. Sim. Quem não quer que a tua vida ande, né? Não por conta de uma vingança. Então, queridos, vamos trabalhar intencionalmente para isso, como diz Efésios 4:32, o perdão como estilo de vida. Não é porque merecemos o vertical de Deus e não é porque a pessoa mereceu, mas o perdão como estilo de vida, queridos. Você sabe que tem algumas pessoas que cicatrizam mais fácil as feridas. Já reparou? Numa família, às vezes. Tem pessoas que qualquer coisa é motivo para magoar, para ressentir. Eu confesso que na minha família, eu sempre aprendi a liberar logo o coração. Não que você desconsidere o outro, mas a cicatrizar fácil. E é engraçado que, inclusive na minha família, se você for ver qualquer cicatrização no corpo, interessante isso, né? Rapidamente a ferida cicatriza. Não sei nem se tem relação ou não, né? Nem acho que possa ter. Mas tem famílias, às vezes, que um se fere sempre muito fácil com o outro. Sim. Basta pisar no pé, né? Não estou desconsiderando o teu sofrimento, mas basta não ter feito alguma coisa em casa que já é motivo para resgatar mágoas, uma se cola a outra. Então, o que eu posso entender é que quando a pessoa aprende a perdoar num estilo de vida, ela vai ficando mais apta para fazer isso cada vez mais. Por outro lado, uma pessoa que se ressentiu com uma situação, ela vai fazer isso sempre. Ela vai ter sempre esse estilo de vida magoado. Ela vai ter sempre esse estilo de vida rancoroso, duro. Não seja uma pessoa com estilo de vida rancoroso, querido. Sabe por quê? É difícil conviver com pessoas assim. É verdade. É difícil. Traga um novo ciclo virtuoso, como diz o vídeo. Vai lá no Mulheres Férteis, inclusive, ver o vídeo desse sábado. Ciclo virtuoso de perdão. E as pessoas que conviverem com você na tua família vão aprender a levar a vida num legado transgeracional de pessoas que sabem perdoar, porque o ciclo da graça está sendo instituído nas famílias. Eu acho que a gente precisa instituir o ciclo da graça nas nossas famílias, ciclos de perdão. Ah, bispa, mas eu não vivi isso na minha família. Mas então você estabeleça. Recebeu de Deus, agora crie esses ciclos de perdão nas próximas famílias e gerações que virão, né? Muito bem. E para concluir, bispa, eu acho importante isso aqui. Você tentar encontrar o significado nessa experiência de que você passou, seja da ofensa ou do ofendido. E o que isso pode trazer de ensinamento também, né? Porque às vezes a gente aprende com isso, nós aprendemos com essas coisas. Você citou Pedro, quando Jesus encontra Pedro, Jesus ali, depois que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, Jesus tem um encontro com Pedro. E Jesus ainda não tinha tocado em nenhum assunto, mas você vê que Pedro não está bem. E Jesus fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Tipo, não se preocupe, eu já te perdoei, eu sei que você falhou. E Pedro aprendeu muito com aquilo. Pedro cresceu muito com aquilo, porque Pedro se sentia, né? Ele tinha, ele tinha esse problema de querer bancar aquilo. Ele viu o quanto ele foi falho, ele viu o quanto ele necessitava de perdão. Então, o que nós vamos levar de aprendizado acerca de uma situação como essa? Você sabe que eu lembrei, o religioso toca muito nessa temática, né? Do perdão, não no bom sentido. Lembra aquele cego de nascença que chegou para Jesus? A primeira pergunta dos fariseus para Jesus foi: quem pecou? Ele ou os familiares para que ele nascesse assim, né? Então parece que as pessoas são muito presas nessa questão, né? Mas entenda, Jesus nos perdoou, então leve isso como um estilo de vida que contagie, queridos, o outro, né? É bom conviver com uma pessoa, às vezes alguém tão amargurado, e de repente convive com você que tem um coração liberal e ela vê que você age legal com ela, perdoando, ela vai pensar 2 vezes antes de não liberar o coração para uma outra pessoa, e vai pensar no teu exemplo, na tua influência,
de um estilo de vida perdoador, e outra pessoa vai agir assim, e assim nós conseguimos mudar o nosso país, e assim nós conseguimos levar o Evangelho do Senhor por esse tipo de exemplo, né? Sim, sim. Encarnando Jesus através de nós na pessoa do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e literalmente Ele nos perdoa e quer que a gente faça o mesmo como exemplo, né? Sim, sim. O apóstolo Paulo perdoou É. as pessoas, né? A igreja que não acreditou nele, que tratou ele mal depois que ele aceitou Jesus, a igreja não aceitava o apóstolo Paulo. Ele ficou colocado numa geladeira. Pensa, Barnabé, o grande Barnabé consolador, perdoador, que não ficou com ressentimento porque não chamaram ele para ser um dos apóstolos naquele sorteio, né? Ele acolheu Paulo e o perdoou, Sim. dando um exemplo para os outros fazerem o mesmo, né? E como é que está o nosso coração? Está amolecido nesse sentido por Deus ou tudo é motivo para ressentimentos? Não seja vulnerável, senão a gente fica muito vulnerável na vida, né? Amém. Você não acha? A gente Com fica certeza, muito vulnerável. Com certeza. Uma presa fácil para o inimigo. E é isso. John Bevere, ele escreveu um livro. O nome do livro é A Isca de Satanás. E ele diz, esse Vale livro a dica, é muito bom esse livro. Ele diz o seguinte, que a maior isca de Satanás para o ser humano é a ofensa. E ele acredita, John Bevere, que uma das coisas mais difíceis do ser humano é justamente perdoar. Porque a ofensa, ela fere a alma, e se você não permitir que seja curada, você vai sofrer muito. E ele acredita, no livro dele, que essa isca de Satanás é para que nós não venhamos ganhar a salvação. Porque a Bíblia diz, na própria oração do Pai Nosso, nós oramos, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós oramos uma coisa que às vezes não praticamos. Então, foi bem-vindo esse tema, porque é hora de praticar o perdão. É tempo de perdoar. Ache motivos para perdoar. Não fique achando mais motivos para se magoar. Parece que pessoas, às vezes, se não tomar cuidado, passam a vida inconscientemente achando sempre motivos, né? Pelo qual ela tenha que reclamar, pelo qual ela tenha que se magoar de novo, porque ela ficou de novo excluída, porque ela de novo se sentiu. Então, ao invés de ficar por aí na vida, encontrando o lugar do vitimismo, encontrando o lugar de achar sempre motivos, ainda que eles às vezes estejam aí. A gente tem que superar o tempo todo, né? Sim. Situações. Ache motivos para gratidão, ache motivos para perdoar. Você vai ter uma vida mais feliz, né? Com qualidade. É isso que Deus tem para nós. Amém. Essa foi a nossa live de hoje. Creio que Deus falou com você. E agora? O que fazer? Diante de todo esse exposto, o que nós precisamos fazer? Então faça hoje. Se possível, agora, perdoe e o seu coração estará curado. Amém? Eu quero orar por você, queremos orar pela sua família, para que Deus possa nos ajudar a vencer toda situação difícil em nome de Jesus. Pai, obrigado pela oportunidade da vida, obrigado pela família, obrigado por nos ensinar a perdoar. Que nós possamos perdoar uns aos outros como o Senhor nos perdoou. Nos ajude a perdoar, porque sabemos que também não é fácil, mas nós que sairemos, Senhor, curados nesse sentido do perdão. Nós que sairemos, Senhor, livres desta carga que nos leva, que às vezes nós levamos, digo, em nossas costas. A ofensa, Senhor, ela quer permanecer, mas o Senhor vem trazer a liberdade. O Senhor disse, vinde a mim os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Alivia a nossa dor, limpa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe esta casa, esta família, onde quer que esteja chegando a nossa palavra, que seja de cura. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Cremos nisso. Amém, queridos. Como sabem, todas as quartas nós estamos aqui nessa live. Todos os domingos nós temos o nosso culto também aqui online, às 10 da manhã e às 18 horas. Sim.
Fique na paz, só lembrando que se você quiser e puder, faça a sua oferta. Continue ajudando essa obra. Nós temos frentes de trabalho, inclusive, Bispo Acalha, é sempre bom lembrar, nós já distribuímos com a nossa ONG dezenas talvez aí de toneladas de alimento, porque só ontem chegou quase 2 toneladas, né? Nós temos distribuído, temos ajudado outras ONGs, ministérios, e a nossa ONG é mantida pela nossa igreja. Então faça a sua oferta, lance o seu dízimo, faça parte desta obra tão bonita que é levar para as pessoas não só a esperança, mas levar para as pessoas também o alimento, né? Levar aquilo que elas necessitam nesse tempo de pandemia. Conto com você, nós vamos colocar o número da conta aí, e se você puder, se você quiser, se Deus tocou aí, faça com alegria a sua doação, que Deus vai te recompensar. Amém? Amém. Amém. Sexta tem live também com a profetisa Vivi, é um tema importantíssimo, discernindo os tempos e formar um povo profético. Não perca 20 horas, e esses 2 cultos e as nossas igrejas estão aí, né, também atuantes, todas as Renove Vida, conheça os endereços, está aí nas nossas redes sociais.